Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas quem nunca se sentiu mais tranquilo quando o bolso estava cheio? A verdade é que, por trás dessa frase repetida, existe uma luta silenciosa entre fé e segurança financeira. Afinal, será que Deus realmente quer que vivamos sem nada? Ou será que há um segredo escondido nas palavras de Jesus sobre o verdadeiro significado da riqueza? Pare e pense. Quantas vezes você acreditou que, ao conquistar algo, uma casa, um carro, um aumento no salário, finalmente se sentiria completo? E mesmo assim, algo ainda faltava. É nesse ponto que o ensinamento de Jesus se torna revolucionário, porque ele não fala apenas sobre dinheiro, mas sobre o coração do ser humano. O vídeo de hoje vai mostrar que a verdadeira riqueza não está nas mãos, mas na alma, e que o escolhido ensina um caminho que transforma o modo como enxergamos tudo o que temos e tudo o que somos. Você vai entender por que Jesus não condena a prosperidade, mas redefine completamente o que significa ser próspero. Vai descobrir que a fé é a chave para viver a abundância de Deus sem se tornar escravo das posses. Este conteúdo não é apenas uma reflexão, é um convite para uma virada de vida, uma nova forma de enxergar o valor do que realmente importa. É curioso como o ser humano gasta boa parte da vida tentando garantir algo que, no fim das contas, não pode levar consigo. Casas, carros, status, tudo parece importante, até que a vida mostra o quanto tudo isso é passageiro. Jesus, com sua sabedoria simples e direta, nos alerta. O problema não é ter, mas viver para ter. Quando a mente se torna um cofre, o coração vira prisioneiro. E o mais irônico, quanto mais se acumula, mais se teme perder. O escolhido revela que a busca por segurança nas coisas é como tentar segurar o vento. Quanto mais força se faz, mais ele escapa pelos dedos. Mas há outro tipo de tesouro, invisível, mas eterno. É aquele construído na dimensão da fé, onde o que conta não é o quanto se tem, e sim o quanto se confia. Jesus nos ensina que os verdadeiros tesouros não enferrujam, não se quebram e ninguém pode roubar. Eles crescem na alma, florescem na generosidade e brilham na paz de quem deposita sua esperança em Deus. Quando a pessoa começa a entender isso, algo muda dentro dela. O dinheiro deixa de ser dono e passa a ser ferramenta. É nessa virada que começa o caminho da verdadeira prosperidade, que conduz ao entendimento seguinte: acreditar que o dinheiro traz controle é como construir uma casa sobre a areia. Basta uma onda e tudo desmorona. Jesus não fala de pobreza como virtude, mas de liberdade como escolha. Ele sabe que a maior prisão não tem grades, é o medo de perder o que se tem. Muitos se tornam escravos do próprio sucesso, preocupados demais com o saldo bancário e de menos com a saúde da alma. E, no entanto, a fé em Deus liberta desse ciclo de ansiedade. Quem confia no Criador entende que a verdadeira segurança vem daquilo que o dinheiro não pode comprar: paz, propósito e presença divina. Quando o coração encontra repouso na fé, a necessidade de provar algo para o mundo desaparece. A pessoa começa a trabalhar com alegria, não por vaidade, a conquistar, não por carência, a compartilhar, não por obrigação. Jesus mostra que o segredo não é negar as posses, mas transformá-las em pontes, não em muros. Quando o olhar se eleva acima do material, o espírito começa a enxergar a vida com novos olhos. E é justamente aí que surge a compreensão de que há um outro tipo de riqueza, mais duradoura e luminosa, a dos tesouros celestiais que ele tanto falou. Há uma riqueza que não se mede em moedas, mas em significado. Jesus convida cada pessoa a investir em algo que nem o tempo, nem a traça, nem a corrupção podem destruir. Ele fala de um tesouro que cresce no invisível, no amor, na fé e na compaixão que transformam o coração humano. O reino de Deus, segundo o Mestre, não é um lugar distante, mas uma realidade que começa quando se vive com propósito. Quem aprende a enxergar o mundo com os olhos da eternidade, descobre que a verdadeira abundância está em ser e não em ter.
Viver segundo o reino é entender que o valor da vida não está na soma das conquistas, mas na qualidade das intenções. Que ajudar sem esperar retorno, servir mesmo sem aplausos, sorrir mesmo quando falta algo. Cada atitude assim é um investimento no cofre eterno de Deus. É como plantar sementes que florescem em paz, esperança e luz. E quanto mais se planta, mais o coração se expande. É nesse solo fértil da generosidade que o Cristo nos ensina o próximo passo: como acumular, de forma prática e consciente, os tesouros que jamais se perdem. O segredo para acumular tesouros celestiais não está em quanto se doa, mas no quanto se entrega. Jesus mostra que o maior investimento é aquele feito no coração das pessoas. Cada gesto de bondade, cada perdão oferecido, cada palavra que conforta, tudo isso é depósito espiritual. Quando alguém compartilha o pouco que tem, move o céu inteiro a seu favor. É o tipo de investimento que nunca dá prejuízo, pois quanto mais se dá, mais se recebe em paz e propósito. Deus transforma cada ato de amor em eternidade. E essa generosidade não é apenas sobre dar dinheiro, é sobre dar tempo, escuta, presença, atenção. É visitar quem precisa, oferecer um prato de comida, dividir um sorriso. São atitudes simples que acendem a luz divina dentro de nós. Quando alguém vive assim, não há vazio que o consuma, porque sua vida se torna canal do amor de Deus. E é nesse fluir constante de dar e receber que o coração aprende uma lição profunda. A tensão entre acumular e ser generoso não é um dilema, é um convite para crescer. Em algum momento da vida, todo mundo já se perguntou: como ser generoso sem colocar tudo a perder? Jesus entende essa inquietação humana. Ele nunca condenou quem tem, mas sempre observou como cada um lida com o que possui. A verdade é que não é o dinheiro que domina o coração, é o apego a ele. Quando o foco é acumular por medo, a alma se fecha. Mas quando a intenção é abençoar, o mesmo recurso se transforma em ponte divina. A generosidade abre espaço para que o amor de Deus circule, fluindo de um coração confiante e livre. Ser prudente não é o mesmo que ser mesquinho. Jesus quer que aprendamos a usar as posses com sabedoria, investir em algo que gere vida, apoiar quem precisa, compartilhar o que faz diferença. Um profissional pode usar seus talentos para abençoar outros. Uma família pode doar tempo, não apenas bens. O que importa é o espírito com que se faz. O escolhido não nos pede para sermos imprudentes, mas para sermos fiéis administradores daquilo que recebemos. É nessa entrega consciente que o coração revela onde realmente está seu tesouro, e é aí que Jesus aprofunda ainda mais a lição. O olhar de Jesus atravessa aparências e vai direto ao centro da questão, o coração. Ele nos faz refletir sobre o que realmente governa nossas escolhas. Se tudo o que fazemos gira em torno de segurança, status e reconhecimento, o tesouro está mal posicionado. Mas se o impulso é servir, amar e confiar, o coração está sintonizado com o céu. É simples, mas profundo. Nossas prioridades revelam o que adoramos. E não há meio termo. Ou o amor a Deus ocupa o trono, ou o amor às coisas o substitui em silêncio. Quando alguém decide realinhar o coração, tudo na vida começa a mudar. As preocupações perdem peso, os medos diminuem e a alegria brota sem esforço. O apego dá lugar à leveza, e a pessoa entende que viver é sobre o que se compartilha, não o que se acumula. É como se o próprio Deus reorganizasse o interior, devolvendo sentido às coisas simples. A partir daí, o olhar fica mais puro e a alma mais clara. Uma transformação que Jesus traduz de forma poética ao falar dos olhos como a lâmpada do corpo, a próxima grande revelação que ele nos entrega. Jesus tinha uma forma única de transformar o simples em revelação. Quando ele falou que os olhos são a lâmpada do corpo, estava nos mostrando algo muito maior que uma metáfora. O olhar é o reflexo da alma, revela o que habita dentro. Se os olhos são generosos, o corpo inteiro se enche de luz. Mas se estão tomados pela inveja e pela ganância,
a escuridão domina tudo. A pureza de um olhar nasce de um coração limpo, de alguém que enxerga o mundo com compaixão e não com competição. O Escolhido nos ensina que ver com amor é em si um milagre diário. É interessante perceber como o olhar muda quando a pessoa começa a caminhar com fé. Aquilo que antes causava inveja passa a inspirar. O sucesso do outro deixa de ser ameaça e se torna sinal da bondade de Deus. A luz interior começa a brilhar quando o coração aprende a celebrar e não a comparar. É essa luz que ilumina caminhos, aproxima pessoas e transforma ambientes. Quem cultiva um olhar puro se torna farol para quem ainda vive em trevas. E dessa luz nasce algo ainda mais poderoso, a prática viva da generosidade, que é o reflexo visível dessa iluminação interior. Há uma beleza indescritível na vida de quem dá sem esperar retorno. A generosidade é como uma chama que acende outras, espalhando calor por onde passa. Jesus mostra que a verdadeira luz não vem das palavras, mas das atitudes que brotam do coração. Quando alguém escolhe ser generoso, atrai o próprio brilho do céu. E não importa o tamanho do gesto, um café oferecido, uma escuta atenta, um abraço no momento certo, tudo isso é luz divina em ação. É o amor de Deus tomando forma humana, iluminando cantos antes esquecidos. Ser generoso é viver como quem já entendeu o propósito da vida. É confiar que sempre haverá o suficiente, porque o Criador é abundante e fiel. A pessoa que compartilha sem medo se torna instrumento do próprio milagre que ora por ver. Sua luz se espalha em família, no trabalho, nas amizades, e mesmo sem perceber, ela guia outros para mais perto de Deus. Essa é a diferença entre brilhar e queimar. Quem brilha ilumina, quem queima se consome. E para quem fecha o coração à luz, Jesus revela o outro lado dessa jornada, o peso do olho mau e a escuridão que ele traz. Há quem viva cercado de coisas, mas por dentro esteja vazio. Jesus chama isso de olho mau, um olhar que enxerga o mundo pela lente da falta. É aquele tipo de pessoa que nunca acha que tem o suficiente, mesmo tendo de sobra. Essa ganância disfarçada de prudência apaga lentamente a luz do espírito. A escuridão interior nasce quando o coração se fecha, quando a inveja substitui a gratidão e o medo toma o lugar da fé. O problema não é ver pouco, é ver distorcido. E o resultado é uma vida que parece abundante, mas não transborda nada. Quem vive guiado pelo olho mau não percebe o quanto se isola. Está sempre competindo, comparando, acumulando e perdendo de vista o essencial. A escuridão que Jesus menciona não é física, é espiritual, é o distanciamento da luz de Deus. E quanto mais a pessoa tenta preencher o vazio com bens, mais o vazio cresce. A saída não é ter mais, é voltar-se para a fé, abrir o coração e deixar que a luz volte a entrar. E quando essa luz retorna, o que parecia escassez se transforma em abundância. É aí que Jesus revela a verdade libertadora sobre o mundo criado por Deus. Jesus encerra esse ensinamento com uma revelação poderosa. O mundo não foi criado para a falta, mas para a plenitude. Deus fez tudo com propósito e equilíbrio. A terra dá frutos, o sol aquece, a chuva rega, a abundância está por toda parte. É o medo que cria escassez, não a realidade divina. Quando o coração humano desperta para essa verdade, deixa de viver na lógica do ter para ser e começa a experimentar o ser para transbordar. A fé faz a mente se abrir para ver o que sempre esteve ali, o cuidado de Deus sustentando tudo. Viver nessa abundância não é ignorar as dificuldades, mas encará-las com confiança. Quem crê, doa. Quem confia, compartilha. Quem entende, vive leve. A generosidade se torna natural, porque já não há medo de faltar. A certeza de que o amor do Criador é inesgotável. Esse é o ponto final, e ao mesmo tempo o início de uma nova forma de existir. A vida guiada pela luz, pela fé e pela consciência de ser um escolhido. E é nessa comunhão com Deus que a alma encontra a verdadeira riqueza.
aquela que nem o tempo nem o mundo podem apagar.